gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendendo Senhoras. Eu me chamo Maria Clara, sou graduanda de Relações Internacionais na UFRR e hoje vou apresentar a parte 2 da nossa análise sobre a empresa Huawei. Porém, dessa vez vai ser uma análise dinâmica. E para isso, nós vamos usar como ferramenta a análise SWOT e os 5 pontos de Porter. Bom, a análise SWOT é uma estrutura usada para categorizar os fatores internos e externos que influenciam nas operações de uma organização. Ao contrário da SLAT, ela é uma ferramenta que exige claramente um delineamento dos fatores positivos e negativos que influenciam o negócio e se esses fatores são internos ou externos à organização. É uma ferramenta de planejamento estratégico que examina os pontos fortes e fracos e as oportunidades e as ameaças desenvolvidas para a empresa Huawei. Bom, quando se trata da empresa Huawei, a Huawei conta com os principais pontos fortes do mercado de âncoras de grande porte e a capacidade de entregar os equipamentos a baixo custo. Então, esse é um grande forte da empresa. A empresa acumulou uma marca líder no que hoje é o mercado de telecomunicações, o que permitiu que ela fosse dimensionada e fornecesse equipamentos a custos muito mais baixos. A maioria dos mais de 43 mil funcionários de pesquisa e desenvolvimento estão sediados na China, e o salário anual de um engenheiro bem qualificado na China pode ser muito mais baixo do que em relação aos Estados Unidos e à Europa. Assim, essa base P&D, que é a pesquisa e o desenvolvimento, possibilita a terceira parte aérea de força, no caso a tecnologia. Além disso, a empresa é inovadora e criou muitos produtos diferenciados no mercado. Produtos diferenciados acabam aumentando o valor para os consumidores, o que aumenta um pouco mais a satisfação do cliente. Por fim, a colaboração estratégica da Huawei com parceiros globais, por exemplo, como a Google, a IBM, que é a International Business Machine Corporation, aumenta o acesso da organização a importantes recursos e mercados, que contribuirá para a sustentabilidade ao longo prazo. Sobre as fraquezas da Huawei. A ascensão da Huawei aconteceu ao longo de um curto período de tempo. Assim, ela não possui um tipo de história nem um legado no setor de telecomunicações, assim como as empresas Ericsson, Apple, Alcatel. E embora o setor de telecomunicações seja um segmento que olha mais para frente do que para trás, o legado e a duração da empresa oferecem perspectivas e contextos inestimáveis que podem ajudar na organização da empresa e evitar interrupções e mudanças futuras. Isso acaba tendo uma participação na construção da visão da empresa. No ponto de vista geográfico, o problema persiste na América do Norte. A região, apesar de madura, continua a ser considerável e um ponto muito forte para as concorrentes da Huawei. A posição de liderança que os Estados Unidos tomaram na adoção em grande escala da tecnologia LTE também tornou um campo importante de batalha pelo fornecimento de tecnologia sem fio. A Huawei depende da sua estratégia de baixo preço, então sem essa estratégia ela não consegue concorrer com as demais, porque os produtos são muito baratos, mas são de baixa qualidade. Então, por exemplo, muitas pessoas têm maior confiança de comprar produtos da Apple do que os produtos da Huawei, porque os produtos são de primeira mão, apesar de mais caros. A Huawei é altamente afetada pela rotatividade de funcionários, o que coloca em risco a continuidade dos negócios também. Então, o preconceito made in China, a falha da entrada dos Estados Unidos, o tempo de mercado, a má reputação por conta da exploração de funcionários, são problemas que trazem certas incertezas dentro da empresa. O atendimento ao cliente é inadequado e não lida adequadamente com as reclamações do cliente.
principalmente devido à recente implementação de serviços na Europa e à falta de integração com serviços de suporte. Ela possui uma incapacidade de manter serviços profissionais de alta qualidade e de suporte comercial nos mercados ocidentais, e isso é uma grande fraqueza da marca. Além da China, ela carece de uma forte presença física pela no telecomunicação, mas não tem muita experiência nos novos serviços e não tem conhecimento de como trabalhar as dificuldades da empresa. Os laços da Huawei com o governo chinês são uma força, mas ao mesmo tempo uma fraqueza, pois torna difícil construir um relacionamento com outros governos, em específico os Estados Unidos. A explosão de dados móveis representa uma oportunidade fundamental para os fornecedores de equipamentos de telecomunicação. A necessidade de uma infraestrutura, de uma rede que ofereça maior capacidade de banda larga com o menor custo, se possível por bit, impulsiona os investimentos em tecnologia e produtos de última geração que são oferecidos, no caso, por fornecedores como a Huawei. Suas oportunidades não residem apenas na construção dessas novas redes, mas também na transformação do legado em uma infraestrutura de comunicação definida por IP e mobilidade. Além da tecnologia e da transformação, a oportunidade de fornecer infraestrutura de rede para mercados emergentes e ainda carentes, especialmente em termos de banda larga, persiste. O esforço de internacionalização da Huawei produziu fortes dividendos nas principais regiões emergentes, como a Ásia, as Américas, a África e o Oriente Médio, E essas áreas estão prontas para continuar crescendo nos próximos anos, ao contrário de mercados mais maduros como o da América do Norte e da Europa Ocidental. A China é conhecida por sua mão de obra, dada a sua grande população. Isso oferece uma oportunidade de reduzir os custos, seja de produção, seja de operação, e que, por sua vez, gera maiores margens de lucro. O baixo custo de produção resultante também garante que a empresa possa aumentar a qualidade de seus produtos sem comprometer as suas margens, o que posicionará competitivamente no mercado global. Outro produto contribuinte é que o governo chinês apoia os fabricantes locais, dando incentivos para reduzir os bens para exportação. A Huawei tem a oportunidade de se beneficiar desses incentivos governamentais para se tornar mais competitivos nos mercados globais. E esses incentivos acumulam a produção e facilitam o crescimento. Além disso, os fabricantes chineses preferem se especializar em e-commerce para a venda de negócios do que construir lojas físicas. No entanto, os concorrentes como Samsung vendem seus produtos tanto fisicamente como online, o que diversifica, no caso, a fonte de renda e, portanto, a empresa deve considerar a abertura de lojas físicas dentro do mercado global. Uma das principais ameaças da Huawei é a consolidação da sua concorrência. A consolidação tem sido uma opção estratégica de escolha, especialmente para aqueles fornecedores que buscam obter mais economias de escala, preencher as lacunas de portfólio de tecnologia e aumentar a presença dentro do mercado. A Ericsson, por exemplo, adquiriu os ativos da CDMA e LTE da Nortel, e quando ela fez isso, ela consolidou a sua posição dentro do segmento e solidificou a presença dentro do mercado norte-americano. Já a Nokia, ela está buscando fazer uma estratégia semelhante,
mas por meio da aquisição do portfólio sem fio da Motorola. A IDC vê esses esforços como uma resposta direta à defesa contra a rápida ascensão da Huawei. E essas medidas, essas defesas têm sido eficazes e certamente complicam o esforço da Huawei em construir uma força no mercado norte-americano. E outro elemento também que a gente pode mencionar da pressão competitiva são as crescentes operações relacionadas ao fornecedor de serviços, de fornecedores mais tradicionais, no caso, como a HP, a IBM, e essas organizações veem oportunidades significativas dentro do setor de telecomunicações e, em particular, nas áreas de serviços profissionais e gerenciados. E estas são as áreas de grande crescimento e é um crescimento importante para os fornecedores mais tradicionais que fornecem esses equipamentos de telecomunicação. Para a Huawei, que está especialmente empenhada em desenvolver com mais competência na área de serviços, a adição de players de TI de alto nível, a mistura de adicionar uma outra camada aos desafios que ela deve superar. E, finalmente, há uma ameaça permanente de que dentro da economia global, cada vez mais interligada, as empresas devem operar em questões geopolíticas e, inevitavelmente, elas complicarão o processo de desenvolvimento dos negócios. Estes podem abranger também uma ampla gama de questões que vão desde a ansiedade em relação à segurança nacional até as questões que envolvem a competitividade dentro do comércio, garantido ou não os fornecedores de equipamentos. Seja a Huawei ou qualquer outro fornecedor, eles terão que enfrentar e superar esse problema. Essa foi a nossa análise SWOT, onde a gente investigou as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da empresa Huawei. Agora a gente vai fazer a análise através das 5 forças de Porter. Então, a gente vai analisar o mercado competitivo em que a Huawei está inserida. O primeiro ponto que a gente vai analisar é a rivalidade entre os concorrentes. Como já mencionei, a Huawei é uma empresa líder em tecnologia, inovação e comunicação. Ela teve uma inserção até rápida, mas os melhores resultados estão sendo colhidos apenas agora. Ela atua principalmente no mercado muito competitivo e com muita concorrência, e a principal dificuldade é que ela compete com gigantes já bem consolidados, como por exemplo a Apple e a Samsung, mas ela consegue se estabelecer dentro desse mercado. A competição não é pautada pelo valor do produto, mas sim pelo diferencial do produto, como os processadores mais rápidos, mais inteligentes e redes mais velozes, como a 5G lançada pela Huawei. O segundo ponto que a gente vai analisar é o poder de barganha dos fornecedores. Em relação aos fornecedores, quanto menor a dependência da empresa desses fornecedores e o poder desses fornecedores sobre a empresa, melhor para a empresa. Porque nesse ramo existem muitos fornecedores e as empresas acabam tendo um certo benefício na matéria-prima. A grande dificuldade, o que não é tão fácil, são os processadores, o que já reduz o número de fornecedores e aumenta o poder dos fornecedores sobre a empresa. A vantagem da Huawei é que ela tem o próprio processador, o que tem tido uma avaliação altamente positiva dentro do mercado. E apesar de ser uma ótima alternativa, a empresa preferiu manter essa tecnologia somente para a empresa. Mas se um dia ela decidir vender, já garante o mercado em relação às novas empresas
que irão surgir. É muito raro eles usarem outro processador a não ser o próprio, né? O terceiro ponto em relação que a gente vai analisar é em relação a empresas novas e as futuras concorrentes. É considerado uma ameaça média nesse momento para a Huawei, que está sendo consolidada e deixando os gigantes para trás. Não seria algo tão forte por ser pioneira em pesquisa e desenvolvimento nesse ramo. Existem empresas novas dentro da China que estão buscando um espaço e a Huawei já se encontra muito mais avançada do que elas, então não é uma competição muito grande. O poder de barganha com os clientes, que é o quarto ponto, é considerado alto. Por quê? O número de clientes é maior que o de fornecedores. Praticamente o mundo inteiro consome tecnologia a cada dia, ou buscam consumir de alguma forma. A utilização da rede de internet e de telefone é quase um uso indispensável, que a Huawei busca atender através da demanda. Os últimos dados da empresa mostram que quase 1/3 do mundo é cliente da empresa de forma direta ou indireta via as operadoras telefônicas. A opinião consumidora tem tido um total impacto na venda desses produtos. Um exemplo claro é aquele aparelho da Samsung, se eu não me engano é o Galaxy Note, que explodia e todo mundo ficou com medo de consumir os produtos da empresa. O que atualmente acontece com a Huawei são ataques do governo americano, que acusa a empresa de espionagem e que está tendo um impacto nas vendas e levando os outros países a desconfiarem da empresa e tomarem medidas contra os produtos e outros serviços da empresa. Em 2018, a Huawei deslanchou a Apple, sendo a maior empresa de smartphones do mundo, ficando atrás da Samsung. Ou seja, o mercado consumidor tende a estar de acordo com a Huawei sobre os seus produtos. Então, tem tido um feedback positivo. E, por fim, em relação aos novos produtos e o risco que a empresa pode encontrar, dado que o setor de tecnologia e pesquisa, a qualquer momento pode surgir uma mega novidade e deixar todos para trás. Porém, a Huawei, no momento, tende a estar numa situação de segurança, pois é a empresa que está muito mais à frente em relação a pesquisas de inovação e desenvolvimento dessas pesquisas e de novas tecnologias. Como foi citado no vídeo anterior, o maior investimento da Huawei é nesse setor. A empresa tem um número alto de patentes e, de acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, foram mais de 5.405 solicitações de patentes, sendo a empresa com os mais pedidos. E nesse caso é possível afirmar que novos produtos ou tecnologias não é uma ameaça para a Huawei. Gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.